nós estamos hoje aqui para falar sobre as ferramentas de inteligência de negócios que você precisa dominar para entregar valor para o negócio e se destacar. Porque entregar inteligência de negócios realmente representa valor para a tomada de decisão executiva, para alta liderança. Então, para poder entregar esse valor, eu vou lhes explicar quais são as ferramentas-chave que você precisa entender e incorporar para você poder fazer essa entrega de valor para o negócio. Por que é importante, né, entender sobre essas ferramentas? Porque essas ferramentas, a partir do momento que você domina elas vão te levar para um outro nível de jogo dentro da organização. E se sua intenção for de crescer profissionalmente para uma função executiva, então é importante saber entregar essa inteligência de negócio. Se eu digo isso, independentemente do seu cargo, da sua função na empresa, todos têm uma responsabilidade na entrega dessa inteligência. E, além do mais, isso representa uma entrega de valor e não somente de resultados. Tem uma grande diferença entre a gente entregar simplesmente resultados para o negócio, que é basicamente o que está previsto na descrição do seu cargo, esperado de você na organização, e entregar valor para o negócio, que é isso que vai te destacar, que é isso que vai te colocar na trilha executiva, se realmente isso for da sua intenção. E para quem não me conhece, eu sou a Armelle, conhecida como Mel, e eu ajudo profissionais multidisciplinares a entrarem nessa trilha executiva, a saírem do modo executor e entrarem nessa trilha executiva, alcançarem funções executivas. E isso eu faço através do desenvolvimento de suas competências analíticas e estratégicas, tornando você um expert nessa área de inteligência de negócios. Então, vamos lá. Ferramentas de inteligência. Tem vários questionamentos relacionados a isso, mas uma consideração importante que muitas vezes eu ouço de profissionais, uma primeira pergunta é: será que eu preciso dominar ferramentas tecnológicas para entregar inteligência para o negócio? Então, isso é uma pergunta muito frequente, tá? E que eu vou endereçar aqui, porque eu acho que a gente precisa colocar os pingos nos is em relação a isso, né? Entregar inteligência de negócios não requer, né, a priori, conhecimento de ferramentas tecnológicas. Não é disso que se trata a entrega de inteligência de negócios, né? Claro que muitas vezes, devido ao grande volume de dados, né, a qual a organização está confrontada, claro que o uso de tecnologia ajuda bastante na manipulação de ferramentas e de dados e informações. Mas saber de tecnologia, né, não é um pré-requisito para você ser capaz de entregar inteligência para o negócio, tá? Mesmo profissionais que trabalham com tecnologias, então profissionais de BI, cientistas de dados, etc., precisam de um conhecimento de outros tipos de ferramentas de inteligência para poderem fazer uma contribuição para o negócio, tá? E muitas vezes, né, essa questão de ciência de dados, de profissionais, né, envolvidos nessa questão tecnológica, são glamorizados. Realmente, hoje, devido a essa quantidade gigantesca de dados e informações, né, existe uma glamorização, eu vejo, né, desses profissionais ligados a um trabalho mais tecnológico, na manipulação, né, de dados e informações. Mas, realmente, não é isso a essência de um trabalho de inteligência. Isso daqui cabe muito mais nos bastidores desse trabalho de inteligência. Claro que esses profissionais ganham muito bem, né? Muitas vezes eles são requisitados, porque realmente é importante, né, saber manipular, organizar dados que vêm numa quantidade muito grande. Então, são funções importantes, mas, novamente, não representam a essência de um trabalho de inteligência, certo? Por quê? Porque esses profissionais têm um conhecimento muito técnico, né? É um conhecimento técnico
E não é um conhecimento técnico que vai te trazer para um outro nível de jogo. Não é esse tipo de conhecimento. Claro que um conhecimento técnico, ele vai te ajudar, às vezes, a desenvolver seu trabalho de uma maneira otimizada, né? De uma maneira bem feita. Então, é importante ter um conhecimento técnico. Mas, para poder entregar inteligência, para embasar tomadas de decisões executivas, é importante ter um outro tipo de conhecimento, que é um conhecimento e habilidades analíticas e estratégicas. E mesmo profissionais envolvidos com essa manipulação de dados, com tecnologias, com ciência de dados, etc., precisam começar a ter esse tipo de conhecimento analítico e estratégico para poder extrair inteligência a partir desse volume todo de dados. O que vai te promover para uma função executiva não é o conhecimento técnico. O conhecimento técnico, devo lhes dizer, é um conhecimento que vai te fazer se afundar cada vez mais na execução, na produção de relatórios. Esse conhecimento técnico, embora ele seja importante para você desempenhar sua função, não é ele que vai te trazer para esse outro nível de jogo dentro da organização. Para uma função executiva, você vai precisar ser capaz de direcionar, de ajudar a direcionar o rumo do negócio. E para isso, você precisa entender como gerar inteligência. E isso requer competências analíticas e estratégicas, tá certo? Então, importante aqui fazer uma diferenciação entre esses dois tipos de conhecimentos, né? Conhecimento técnico, importante para você desempenhar sua função, e um conhecimento muito mais analítico e estratégico, e que vai te permitir realmente embasar tomadas de decisões executivas e ser percebido pela alta liderança como um potencial executivo. Então, cuidado, é importante você investir em bases de conhecimento, mas inevitavelmente você vai ter que incorporar habilidades analíticas e estratégicas. E aí, quais são então as duas ferramentas mais importantes da prática de inteligência de negócios? São ferramentas que vão te permitir entregar opções e recomendações para tomadores de decisão executivos dentro da organização. Opções e recomendações é o que a gente chama de inteligência. Nesse formato que a inteligência deve chegar nas mãos dos tomadores de decisão. Da sua responsabilidade, a partir do momento que você gera a inteligência, de trazer para esses tomadores de decisão todas essas alternativas que eles têm frente à resolução de alguma problemática de negócio. E, além disso, sua responsabilidade também é de apontar para melhor dentre essas opções todas. Então, essas ferramentas vão te permitir chegar à geração dessas opções e recomendações que a gente costuma abreviar de ORs, tá? E que é a inteligência propriamente dita. E essas ferramentas, então, incluem metodologias e técnicas analíticas. Metodologias, que é um primeiro tipo de ferramenta essencial e que vai guiar, inclusive, muito o trabalho de profissionais que atuam com tecnologia, cientistas de dados, etc. E metodologias que vão permitir entender a origem das problemáticas do negócio a serem endereçadas e dar estrutura a projetos de inteligência analítica diversos. Então, isso é um primeiro tipo de ferramenta de inteligência de negócios, metodologia. Sem isso, você vai ir às cegas na produção de inteligência de negócios, tá certo? Então, primeiro você precisa fazer uso de uma metodologia, e essa metodologia vai te permitir realmente organizar seu pensamento e dar estrutura a projetos de inteligência de negócios. Eu desenvolvi uma metodologia que hoje é conhecida no mercado, que é a metodologia do modelo dinâmico, e que permite uma prática completa de inteligência de negócios pelas frentes de planejamento, vigilância e suporte. Eu vou lhes explicar um pouquinho de que se trata. E essa metodologia, então, ela vai te permitir entender quais são as origens das problemáticas de inteligência do negócio, dar estrutura ao projeto de inteligência para que você consiga direcionar a seguir sua coleta de dados
e a análise de dados que você vai fazer. Então, graças a uma boa estruturação do projeto analítico, você vai saber o que coletar, do que deixar de coletar, o que analisar, do que deixar de analisar. Então, por isso que o uso de uma metodologia é essencial em inteligência de negócios. Inclusive, o que cientistas de dados, profissionais, enfim, de BI, etc., vão precisar procurar nesses volumes gigantescos de dados? Tudo vai depender da estruturação dos projetos de inteligência de negócios que terão sido feitos. Então, essa metodologia ela vai guiar o trabalho de todos os envolvidos dentro da organização à luz da produção de uma inteligência para embasar algumas decisões, e sempre decisões voltadas para a resolução de problemáticas de negócios. E, pessoal, são 3 os tipos de problemáticas a serem endereçados, né, pela organização. Quais são essas problemáticas? Primeiro, problemáticas de inteligência de planejamento, e que visam a gente ajudar a nossa empresa no alcance de suas metas, mas não quaisquer metas, e sim as metas mais complexas que a organização se fixou para um certo período estratégico, ou para um certo período, né? Então, isso vai requerer da nossa parte um primeiro tipo, né, de trabalho de inteligência analítica voltado para o alcance das metas mais complexas do negócio. Um segundo tipo de trabalho em inteligência de negócios vai ser um trabalho de inteligência de vigilância. E para que vai servir esse trabalho? Vai servir para a gente ajudar a empresa a se tornar apta ou a tirar proveito de oportunidades ou então a enfrentar riscos, sendo que essas oportunidades e riscos surgem, claro, no ambiente externo, a organização, sobre a qual muitas vezes ela não tem controle, ou então bem pouco. E isso vai requerer também um trabalho de inteligência analítica da nossa parte, que vai ter que ser estruturado graças ao uso de uma metodologia que nem no modelo dinâmico. E esse trabalho de inteligência de vigilância, vai sem dizer, é um trabalho essencial nesse momento que a gente está vivendo e que nos traz N incertezas que o negócio precisa saber gerenciar. Então, isso é um segundo tipo de trabalho de inteligência que vai requerer também o uso de uma metodologia para a gente dar estrutura ao trabalho analítico e estratégico e que vai guiar, claro, o trabalho de profissionais de áreas tecnológicas, entre outros profissionais, todos os profissionais que vão ter um envolvimento na produção da inteligência em questão. E aí, existe um terceiro motivo por trás da produção de alguma inteligência de negócios, que é a inteligência de suporte, e que visa a gente ajudar a empresa a definir seu rumo para um próximo momento, eventualmente a redirecionar seu rumo para um próximo momento, né? Então, essa produção de inteligência de suporte, ela é também essencial nesse momento e que muitas vezes faz com que organizações precisam se reinventar, né? Precisam, às vezes, bifurcar para uma outra direção. Isso vai requerer também o uso de uma metodologia para que a gente dê estrutura, para que a gente organize o nosso pensamento para poder trazer essa inteligência e que vai ajudar a direcionar o rumo do negócio para um próximo momento. Então, vocês estão vendo o valor que a produção de inteligência representa? Não é pouca coisa. Saber garantir o alcance de metas complexas, saber tornar a empresa apta a tirar proveito de oportunidades e enfrentar risco, saber direcionar o rumo do negócio para um próximo momento. Isso daqui é valor para o negócio, isso daí é valor para a tomada de decisão executiva. Isso vai fazer com que vocês sejam vistos como potenciais executivos. E por isso que isso requer competências fundamentais para que você seja capaz, né, de entregar esse valor para o negócio, que vai muito além das entregas de resultados esperadas do seu cargo ou da sua função. Primeira coisa, para que você seja capaz de entregar essa inteligência, você vai fazer uso desse primeiro tipo de ferramentas de inteligência, que é
uma metodologia estruturante de projetos de inteligência analítica. E o segundo tipo de ferramentas essencial para que a gente seja também capaz de produzir essa inteligência de negócios conforme essas três frentes que eu lhes expliquei, é o uso de técnicas analíticas. Isso daí é absolutamente essencial, porque o uso de técnicas vai te permitir transformar dados, informações e conhecimento em inteligência, ou seja, em opções e recomendações, para que você consiga embasar tomadas de decisões executivas diversas. E essas técnicas analíticas, nós temos mais de 100 à disposição. Então, nós temos uma multidão de técnicas analíticas à disposição, desde algumas mais simples até algumas outras mais complexas, mas é importante que a gente se construa um conjunto, né, de técnicas analíticas. E cada uma delas vai ter um propósito distinto e vai ter um roteiro de aplicação distinto também, tá? Mas uma questão importante é que, conforme as problemáticas do negócio se tornam, né, tendem a se tornar cada vez mais complexas, então a gente vai precisar incorporar cada vez mais técnicas analíticas na nossa base de conhecimento analítica. Então, realmente, né, problemáticas de inteligência tendem a se tornar cada vez mais complexas. Como que a gente vai endereçar elas? Não é só usando de técnicas analíticas simples, né? Nós vamos precisar realmente, aos poucos, entender de técnicas analíticas mais sofisticadas e que vão nos permitir transformar dados, informações, conhecimento também, né, complexo muitas vezes, em direcionamentos assertivos para a tomada de decisão executiva. Então, da gente incorporar, né, na nossa base de conhecimento técnicas analíticas, realmente também vai nos permitir entrar nos holofotes da liderança ali, né? Vai nos fazer ser percebido como potenciais executivos, sem sombra de dúvida, porque são poucos os profissionais, lhes garanto, que são capazes de transformar dados, informações e conhecimento em inteligência. Eu vejo que, né, muitas organizações, se não a maioria, ainda trabalha muito em nível informativo. É um envio, é um repasse constante o dia todo de informações, dados e conhecimento, por e-mail, por WhatsApp, etc, etc. Né? Então, organizações tendem a trabalhar muito em nível informativo. E eu digo, por incrível que pareça, talvez, muitas organizações que têm, né, um grupo de inteligência, às vezes uma área 100% dedicada à prática de inteligência, às vezes um comitê de inteligência já formado, às vezes squads, né, mas muitas vezes trabalham ainda em nível informativo. Então, um grande desafio da prática de inteligência é justamente sair desse modo de operação informativo e entrar no modo de operação analítico e estratégico, porque é isso somente que vai fazer uma diferença para a organização. Então, técnicas analíticas, por onde começar? Então, a gente vai começar por técnicas mais descomplicadas, claro, né? E aos poucos a gente vai ir incorporando técnicas mais sofisticadas. Às vezes eu vejo também profissionais falando assim, então eu vou aplicar uma análise SWOT, ou eu vou aplicar uma análise BCG, e assim por diante. Mas essas técnicas analíticas, que nem SWOT, BCG, entre muitas outras, elas não foram desenvolvidas para fins de produção de inteligência, elas foram desenvolvidas para uma outra finalidade, que é gestão, às vezes planejamento estratégico, mas não para fins de inteligência de negócios, tá certo? Então, essas técnicas, ao pé da letra, elas não fazem sentido para a gente que quer produzir inteligência. A gente vai ter que minimamente adotar a técnica e adaptar a técnica à realidade de inteligência de negócios, para que ela seja útil para a gente. Mas ao pé da letra, uma tal técnica não faz sentido em inteligência de negócios. Então, muito cuidado com isso, né? A gente não está produzindo inteligência de negócios ao aplicar uma SWOT.
Isso daí é um erro, é um engano. Então, o que a gente faz? A gente pode fazer a aplicação da SWOT adaptada, a SWOT adaptada ao contexto de inteligência, e que aí sim, né, vai permitir que a gente consiga extrair ORs, ou seja, opções e recomendações para a tomada de decisão executiva. Com certeza, com inteligência de negócios, a empresa vai para um outro nível de jogo, certamente. Inteligência de negócios é válida para qualquer organização. Toda organização pode muito bem adotar uma abordagem de inteligência de negócios para embasar suas tomadas de decisões. Então, uma SWOT adaptada foi dos exemplos que eu dei aqui, tá? Ao contexto de inteligência. Ao invés de uma BCG, a gente pode aplicar, por exemplo, uma análise de atratividade e poder. Essa análise é muito importante para que a gente consiga cruzar elementos de atratividade mercadológica com elementos de poder da nossa organização em cada segmento onde ela atua, ou seja, para cada técnica analítica nós temos um propósito por trás da aplicação da técnica e nós temos um roteiro de aplicação do modelo analítico, tá certo? Um outro modelo que eu gostaria de citar para vocês, que talvez vocês conheçam, que é a análise de valor percebido com extensão vetorial, e que é uma análise muito poderosa para a produção de inteligência de negócios, porque ela vai nos permitir a adoção de uma perspectiva legitimamente mercadológica. O que a gente entende por isso? Uma perspectiva de fora para dentro, e não de dentro para fora, conforme muitas vezes a gente costuma usar, né, nos nossos trabalhos respectivos. Então, trabalhar com inteligência de negócios realmente requer a adoção dessa perspectiva mercadológica, de fora para dentro, baseada, né, na percepção do mercado sobre diversos elementos. Nós temos também a análise situacional, que vai nos permitir entender a fundo, de uma forma analítica e estratégica, todas essas situações a quais a organização está confrontada. O que é uma situação? Uma situação pode ser uma tendência ou um evento, entre outros elementos. Lá fora, macroambientais. Nós temos realmente uma multidão de técnicas analíticas. Como que a gente vai escolher esses modelos? Tudo vai depender da problemática de inteligência que você tiver que resolver. Então, conforme cada técnica analítica, você vai ter que desenvolver a habilidade de se montar um quebra-cabeça analítico. Escolher cada técnica de acordo com o seu propósito e, às vezes, até acoplar diversas técnicas analíticas que vão te permitir gerar a inteligência desejada no formato de opções e recomendações. A outra pergunta aqui que surgiu: fazer regressões pode ser um procedimento necessário para endereçar algumas perguntas-chave de inteligência e que terão surgido dentro da metodologia de inteligência que você tiver aplicado. Então, dentro da aplicação dessa metodologia, que nem no modelo dinâmico, conforme eu lhes comentei, que eu desenvolvi, você vai ter gerado várias perguntas-chave de inteligência. Para endereçar algumas dessas perguntas-chave de inteligência que o negócio tem para um certo momento, você pode muito bem, sim, né, fazer uso de regressão. Uma outra pergunta muito importante aqui, que vai nos levar ao nosso próximo assunto, dentro dessa questão de ferramentas de inteligência de negócios, é o uso de dashboards, né, de painéis de indicadores. Meu Deus, isso daí é um assunto polêmico. Por quê? Porque fazer um dashboard, visualização de dados, é excelente. Acompanhar a evolução de certos indicadores. Então, um dashboard, sim, é uma ferramenta bacana, é uma ferramenta útil para visualização, acompanhamento de dados, cruzamento de dados, etc. Mas fazer um dashboard e acompanhar indicadores, né, que estão no tal dashboard, não é inteligência. Isso não é inteligência. Isso ainda é informativo. Um dashboard é realmente uma ferramenta técnica no sentido de informativa.
tá? É uma ferramenta informativa. O que nós vamos ter que fazer, né, como profissionais envolvidos na produção dessa inteligência? Poxa, a gente vai ter que saber extrair uma inteligência, direcionamentos para a atuação de tomadores de decisão no seu dia a dia. Então, é isso que a gente vai ter que ser capaz de fazer. Extrair opções e recomendações a partir, né, da leitura que a gente vai fazer dos indicadores postos nesse dashboard. E também a partir de análises que a gente vai aplicar a partir de elementos contidos no tal dashboard. Então, novamente, a gente costuma muito glamorizar ou achar que não, produzir esse tipo de ferramenta é tudo, mas não é tudo. Aliás, é só um pequeno componente, né, de um trabalho de inteligência analítica. Não é isso a essência desse trabalho. A inteligência analítica vai muito além disso. Entregar um dashboard simplesmente vai te fazer ser visto como um ótimo executor. Então, para quem tiver interesse em crescer profissionalmente, em talvez atingir uma função executiva, não é isso, não é investindo todo o seu tempo na produção desse tipo de ferramentas que vai te permitir alcançar um tal objetivo. É um conhecimento que vai muito além disso, analítico e estratégico. Levando a gente, então, para o nosso próximo assunto, né? Dentro desse tema de ferramentas, a gente precisa, então, saber diferenciar cada tipo de ferramentas que a gente tem à disposição, para entender aonde que a gente vai investir o nosso tempo, o nosso dinheiro, no desenvolvimento de que tipo de conhecimento. Bom, eu vou dizer o seguinte, a gente precisa entender qual que é o nosso objetivo de carreira. A gente quer realmente ficar na questão da execução ou não? A gente almeja uma função executiva. Então, aonde que a gente vai direcionar o desenvolvimento das nossas habilidades? Faz sentido para a gente desenvolver habilidades analíticas e estratégicas? Novamente, tudo depende do nosso objetivo profissional. Se o nosso objetivo for de crescer, realmente vale muito a pena. Aliás, é essencial, porque é isso que vai te fazer ser percebido como um potencial executivo. Por quê? Porque isso vai te permitir entregar valor para o negócio. Valor para o negócio. Não simplesmente os resultados atrelados ao seu cargo. A cultura analítica ainda não está enraizada em muitas organizações. Isso representa uma tremenda oportunidade para a gente ser protagonista desse estabelecimento, dessa cultura analítica dentro da organização. Por isso que vale a pena a gente desenvolver nossas competências, né? Para que a gente protagonize esse estabelecimento, né, dessa cultura de inteligência na organização. É verdade também que muitas organizações ainda estão no processo de desenvolvimento de dados de qualidade, e para isso, né, o que realmente o pulo do gato, eu diria, é estabelecer, adotar uma metodologia, porque a partir da adoção de uma metodologia, a gente vai potencializar justamente o desenvolvimento, né, de um processo de dados muito mais efetivo. A gente vai parar de perder tempo com a coleta de dados e informações desnecessária, porque isso acontece direto. Então, o uso de uma metodologia é absolutamente chave para acelerar, eu diria até, a estruturação e o desenvolvimento de um processo de dados de qualidade. Isso é o pulo do gato, porque, de fato, tá, sem dados de qualidade, sem informações, difícil vai ser da gente produzir inteligência. Mas para a gente poder ter os dados certos, a gente precisa ter estruturado processos e projetos de inteligência analítica. Por isso, da importância do uso de uma metodologia analítica, de inteligência analítica. Vendo aqui outras perguntas, né? Novamente, estamos multicanais. E parabéns para quem está às 20h36 aqui, falando de inteligência, né? É somente para quem realmente quer, porque nesse horário, vamos combinar, não é fácil, né? Bom, então, pessoal, saber diferenciar os tipos de ferramentas que a gente tem na nossa disposição. Ferramentas analíticas e estratégicas,
que nem nós mencionamos, que são metodologias e técnicas analíticas e estratégicas, e ferramentas de ordem mais operacional, e que vão nos permitir, sim, né, que vão ajudar em alguns momentos, em algumas etapas do processo de inteligência de negócios. Mas saber diferenciar entre cada uma dessas ferramentas é essencial, porque, vejam bem, né, o uso de ferramentas analíticas e estratégicas vai te permitir extrair a resposta à pergunta o quê? O que a organização poderia, deveria, deve fazer frente a uma certa problemática que ela tem para resolver. Então, o uso de tais ferramentas vai te permitir direcionar a organização para resolver da melhor maneira possível as problemáticas que ela tem e para embasar tomadas de decisões executivas. Já o uso de ferramentas mais operacionais vai te trazer a resposta à pergunta como. Como o quê? Como que a gente vai coletar dados? Como que a gente deveria trazer dados para que usuários tenham uma manipulação mais fácil deles? Como que a gente vai entregar, disseminar dados, informações e até inteligência? Então, ferramentas operacionais, elas vão te permitir responder a essa pergunta como. Já o uso de ferramentas analíticas e estratégicas vai te permitir responder a pergunta o quê? Que é muito mais estratégico, que é de maior valor para a liderança, para os tomadores de decisão executivos. Falando um pouquinho de ferramentas, né, operacionais. Por que a gente teria que se enterrar de tais ferramentas? Por que a gente deveria investir o nosso tempo numa tal base de conhecimento técnica? Porque isso vai nos permitir ter autonomia na manipulação de dados e informações. Então, isso vai nos trazer autonomia, né, na manipulação de dados, na geração de ferramentas de visualização de dados, ok? Então, tornar, né, o processo de BI mais self-service, ou seja, de autoatendimento, tá? É importante, a gente não vai depender tanto de outros profissionais para essas finalidades de visualização, de extração de dados e assim por diante. Então, dominar essas ferramentas vai nos trazer autonomia, certamente. Mas, novamente, não é isso, não é esse tipo de conhecimento que vai te trazer para um outro nível de jogo dentro da organização. É um conhecimento analítico e estratégico. Então, de não glamorizar, ao meu ver, demais o conhecimento técnico. E ferramentas, então, operacionais, né, dentro do processo, dentro do universo da inteligência de negócios, novamente, vão nos ajudar em algumas das fases do processo de inteligência. Por exemplo, ferramentas de coleta de dados. Então, tanto ferramentas, por exemplo, de pesquisa primária, né, de pesquisa de dados, ou de levantamento de dados secundários, ou seja, já existentes. Então, existem N ferramentas no universo da pesquisa, por exemplo, que a gente pode, né, vir a dominar, porque, afinal das contas, claro, a gente precisa, né, a gente é muito dependente em dados primários, oriundos de processos de pesquisa de informações. Então, dominar algumas dessas ferramentas de coleta não é negligenciável. Eu mesma domino esse universo da pesquisa pela alta dependência que a gente tem em dados primários. Então, isso é um conhecimento que eu diria é secundário, não é essência, né, do trabalho de inteligência, não é essência das habilidades que a gente tem que dominar, mas é certamente, né, importante para automatizar, nos trazer autonomia, no uso, né, na coleta de dados e informações primários e secundários, tá certo? Agora, ferramentas também de manipulação de dados, por exemplo, linguagem de manipulação de dados, SQL, ferramentas de BI para automação, para limpeza de dados, tudo isso também vai nos trazer, né, certa autonomia. Mas a gente pode também, dentro da organização, depender de profissionais 100% dedicados
a essas questões de manipulação de dados, que vão dominar essas ferramentas e que vão ser parceiros nossos nesse processo todo de inteligência. Ferramentas também estatísticas de extração, de gestão de dados, né? Então, aqui, só para citar algumas delas, o SAS, bastante usada, o Python, R, Orange, Google Analytics e assim por diante, né? Então, novamente, existem hoje, dentro de organizações, profissionais dedicados e que dominam esse tipo de ferramentas e que vão nos ajudar em alguns momentos, né, do processo de inteligência, para manipulação, para limpeza, para extração de dados, para visualização de tais dados. Mas quem vai ter a responsabilidade pela produção de inteligência a partir de tudo isso somos nós. Muitas vezes junto, né, com esses profissionais tecnológicos. Ferramentas de visualização de dados, o Tableau é bastante usado, né? O Power BI da Microsoft, o ClickSense, MicroStrategy, enfim, né? Uma multidão de ferramentas nesse sentido. Mas, novamente, são ferramentas secundárias. Não representam, eu insisto, a essência, né, do trabalho de inteligência e das habilidades que a gente tem que dominar. Então, ferramentas que vão te elevar, né, para um nível de inteligência são ferramentas que incluem metodologias e técnicas analíticas. Nós precisamos dominar essas ferramentas, independentemente do nosso cargo, da nossa função na organização. Porque se a gente quiser crescer para uma função executiva, a gente precisa ser capaz de produzir inteligência de negócios, que podem ter, né, várias declinações: inteligência financeira, inteligência tecnológica, jurídica, em compras de produtos, de mercado, competitiva, enfim, todas essas declinações de inteligência imagináveis, tá certo? A gente pode produzir a partir do momento que a gente domina essas ferramentas de inteligência de negócios. E isso vai nos permitir entregar valor para o negócio, se destacar, entrar na trilha executiva. Demais ferramentas de ordem técnica são complementares e vão nos ajudar a automatizar alguns dos passos do processo de inteligência. Podem nos trazer certa autonomia, às vezes, no nosso trabalho de inteligência, para que a gente não dependa, né, sempre de outras pessoas dentro da organização. Então, é importante saber aonde colocar o nosso foco, o nosso investimento de tempo para desenvolver conhecimento. Então, pessoal, né, alguns pontos aqui que a gente precisa se lembrar, ao meu ver, primeiro, parar de glamorizar a tecnologia e o conhecimento técnico e tecnológico. É legal entender de Power BI, de saber manipular Tableau, etc. Mas, novamente, isso não é o fim, né? Inteligência é um meio, são meios através dos quais a gente vai, novamente, automatizar alguns dos passos do processo de inteligência. Mas a essência do nosso trabalho requer competências analíticas e estratégicas. Isso vem com ferramentas que são a essência, novamente, do trabalho, incluindo metodologias e técnicas analíticas. É ali que a gente precisa desenvolver o nosso conhecimento. E aí a ideia é começar pequeno, pensando grande. Por experiência, eu vejo que isso dá muito certo. Então, é escolher uma primeira problemática a ser endereçada, fazer um projeto piloto, estruturar esse projeto graças ao uso de uma metodologia e já começar a aplicar algumas técnicas analíticas para poder extrair inteligência para o negócio. Isso tem um efeito garantido para a organização, para a tomada de decisão executiva. Né? Não tentar, talvez, abraçar tudo, entender de tudo, deixar, então, a aplicação desse conhecimento para lá na frente. Não. É começar pequeno. Então, vamos lá entender de metodologias e técnicas analíticas e, ao vivo, aplicar essas ferramentas para começar a extrair inteligência para o negócio. Tá certo? Não deixar para depois. Não ficar obeso de conhecimento para lá na frente, ou seja, nunca começar a aplicar esse conhecimento.
Entender também no que cada tipo de ferramenta realmente faz no processo de inteligência, né? Porque eu vejo que tem muita confusão em relação a isso. O que é inteligência, primeiramente? Qual que é a essência desse trabalho? Quais são as expectativas em relação à inteligência? E entender, então, de cada ferramenta, entender aonde cabe o uso de cada ferramenta, seja ela técnica, tecnológica, ou aí analítica ou estratégica, tá certo? Então, isso é importante. Automatizar a parte informativa, isso eu vejo que é uma questão chave para liberar tempo e esforços para que a gente possa focar no que realmente importa, que é a produção de opções e recomendações para o negócio. Então, tentar automatizar na parte informativa, trazendo, sim, dados válidos, colocando isso de forma visual importante, né? Automatizar todo esse procedimento informativo para que a gente consiga se dedicar, aí sim, à produção de inteligência. Então, é importante não misturar tudo, entender onde o uso de cada ferramenta cabe nesse procedimento analítico e estratégico, tá certo? E, claro, reconhecendo de que se a nossa intenção, se a nossa pretensão profissional for de crescer, deixar de ser executor e entrar na trilha executiva, então, fundamental é dominar ferramentas analíticas e estratégicas. Não tem erro quanto a isso. É isso que vai te promover. É isso que vai te fazer sair desse modo executor, de produtor de relatórios. E esse modo executor, ele independe do cargo. Isso que é a verdade. Você pode ser analista, você pode ser trainee, você pode ser coordenador, mas você pode já ser gerente ou diretor e ainda ser um recurso do seu próprio time. Por quê? Porque operar num modo ainda muito executor. A realidade de muitos profissionais é essa hoje, independentemente do seu cargo. Então, dominar, ter habilidades analíticas e estratégicas vai te fazer sair desse modo executor e te colocar na trilha executiva, independentemente do seu cargo. Vai te fazer saber entregar valor para o negócio, que conforme a gente pontuou, vai muito além da entrega de meros resultados que combinam com seu cargo, muito além disso. E é ali, então, que você deveria investir o desenvolvimento do seu conhecimento, na parte analítica e estratégica. A interpretação de dados, na verdade, ela vai nos levar à criação de bases de conhecimento. Então, interpretações, comparações, o estabelecimento de históricos, percepções, vivências e experiências diferentes vão nos trazer para um nível de conhecimento, que é um degrau abaixo do degrau de inteligência. Inteligência vai além da interpretação de dados, vai na extração de orientações assertivas para tomada de decisão. Vocês precisam, né, deslanchar, começar a aplicar o conhecimento ao vivo, à medida em que vocês incorporam esse conhecimento, já começar a desenvolver um piloto, porque é assim que vocês vão também convencer a organização do seu valor, mostrando já resultados no sentido de opções e recomendações de entrega de valor para o negócio. Então, para desenvolvimento, né, para um nível executivo, se realmente for isso a sua pretensão de carreira, dominar, né, esse conhecimento analítico e estratégico. Ali que é a chave. Não é o conhecimento técnico que vai te promover, é um conhecimento analítico e estratégico. É ali que você deveria investir seu tempo e esforços. Ou seja, no domínio de metodologias e técnicas analíticas de inteligência. E é claro que isso não é suficiente. Soft skills, diversos tipos de soft skills também são necessários para que você, né, entre nessa trilha executiva. Ou seja, questões de ordem comportamental. Pessoal, obrigada pela participação. Boa noite a todos.